A aula de hoje será sobre a determinação do teor de cloretos pelo método indireto, que é o método de Wöhler. E o objetivo da análise é a determinação da pureza do KCl. Então, no primeiro momento, você preparou uma amostra, você pegando 0,61 gramas de amostra comercial. Esse valor pode oscilar entre 0,5 e 0,7. Se diluiu em 250 ml. Desses 250 ml, você retirou uma alíquota de 25 para 1 Becker, ao qual foi adicionada uma quantidade de prata conhecida. A partir do volume e da concentração, se sabe quantos mols de prata se adicionou na amostra. Então, se adicionou 25 ml de uma solução de prata 0,1 molar. Essa prata tem como objetivo precipitar todo o cloreto que tem na minha amostra e sobrar um excesso de prata. Após uma etapa de filtração para a remoção do HCl, a gente vai determinar a prata em excesso mediante titulação com uma solução padrão de tiocianato 0,1 molar e usando íons ferro como indicador. Nessa metodologia, a etapa mais importante é a remoção da prata na forma de cloreto de prata após a precipitação. Por quê? Porque o cloreto de prata ele é mais solúvel, 1,1 vezes 10 a menos 6, do que o tiocianato de prata, que é 1,05 vezes 10 a menos 6. Apesar da pequena diferença, o cloreto de prata, como ele é mais solúvel, isso significa que quando eu vou titular com o tiocianato, se tem o cloreto de prata presente no meu meio, o tiocianato vai reagir com a prata em excesso, no primeiro momento, que é mais reativa, e no segundo momento ele vai reagir com a prata que está precipitada como cloreto de prata. E só posteriormente vai reagir com os íons ferro para indicar o término da titulação. Então, se eu não fizer a remoção do cloreto de prata, quando eu vou fazer a minha análise, a quantidade de tiocianato que eu vou gastar na titulação, ela vai me indicar a quantidade de prata total que eu adicionei no meu meio. Daí eu não consigo fazer a distinção do que reagiu com o cloreto e da que está em excesso. O volume gasto de tiocianato 0,1 molar para reagir com a prata em excesso foi de 19,7 ml. Com esse volume, nós vamos calcular o número de mols de prata em excesso. Então, 0,1 vezes 0,0197 significa que eu gastei 0,00197 mols de tiocianato para reagir com a prata em excesso. Como a estequiometria do tiocianato com a prata é 1 para 1, ele é menos 1 e a prata é mais 1, então é 1 para 1. Isso significa que eu tenho 0,0017 mols de prata em excesso. Tá? O segundo momento é agora fazer a descrição da quantidade de prata que reagiu com o cloreto da amostra. A quantidade de prata que reagiu, ela vai ser obtida pela diferença entre o número de mols de prata total, que eu descubro a partir do volume de prata e da concentração que eu adicionei na minha amostra, que foram 0,0025 mols de prata total, menos a prata que não reagiu em excesso, que é 0,00197 mols de prata em excesso. A diferença entre os dois vai dar os mols de prata que reagiu com o cloreto. Então, a diferença deu 0,00053 mols de prata que reagiu com o cloreto. Como a estequiometria da prata com o cloreto é 1 para 1, significa que eu tenho 0,00053 mols de cloreto na minha amostra. Como eu quero descobrir a pureza do KCl, eu vou olhar qual é a estequiometria do cloreto com o KCl. A estequiometria é 1 para 1 também, porque o KCl somente tem um cloreto em sua composição. Sendo 1 para 1, significa que eu tenho 0,00053 mols de KCl em 25 ml de amostra. Como eu quero fazer a pureza e relacionar com a massa de amostra, e a massa da minha amostra inicial, que é 0,61 gramas, ela está em 250, eu tenho que fazer essa extrapolação. Eu tenho o número de mols em 25, em 250 eu vou ter quanto? Eu faço uma regrinha de 3. E descubro que eu tenho 0,0053 mols de KCl em 250 ml de amostra, ou seja, que são provenientes de 0,61 gramas de amostra. Para determinar a pureza, eu tenho que ter as mesmas unidades de amostra, então eu vou transformar esse número de mols de KCl em massa. De que forma?
multiplicando pelo peso molecular do KCl, que é 74,6 gramas por mol. E eu descubro que eu tenho 0,395 gramas de KCl em 0,61 gramas de amostra. A pureza, o que é? É quanto corresponde a massa do KCl em relação à massa de amostra. Então, essa é bem simples, é uma por regra de 3. A massa de amostra, que é 0,61 gramas, corresponde a 100%. A massa de KCl, que é 0,95 gramas, corresponde a X. X deu que eu tenho 64,8% de pureza.